Salve, galera! Beleza? Estamos aqui na área para mais um EduzCast. Nós estamos aqui gravando o nosso terceiro episódio, acho que é, né? O terceiro episódio do EduzCast. Vocês já devem ter visto aí os episódios que saíram do Seven. Inclusive, você teve no Seven também, né, Gravei Davi? lá. Gravou lá também. Mas, vamos lá, bora lá. Galera, eu tô aqui hoje com o Davi Braga. Beleza, cara? Bom demais. Tudo bom? Estamos recebendo o nosso primeiro convidado aqui do EduzCast, cara, porque os últimos 2 episódios a gente fez só eu e o Dan, né? O Daniel, que trabalha comigo lá na Eduz também, cuida da área de produtos. A gente fala um pouco de mercado, panoramas, e agora você tá oficialmente sendo o primeiro convidado inaugurando aqui o EduzCast. E hoje meu dia foi full Eduz. Full Eduz. Eu comecei às 5 da manhã pra fazer o Café com Cultura junto com vocês, agora eu tô aqui gravando podcast, depois eu vou gravar pra Academia 360, depois eu vou gravar pro projeto... Elevar. É isso aí. Então tô o dia inteiro por conta do Eduz. É isso aí, muito bom. Cara, pra gente começar aqui, vamos fazer o nosso tradicional check-in, né? Galera, pra quem não sabe, o que é esse check-in que eu começo fazendo aqui, né? E vocês estão falando, mas o que é isso? Por que você fala isso toda hora, né? Lá na Eduz, a gente tem um ritual que faz parte do nosso modelo de cultura, de toda reunião a gente começa fazendo um check-in e todo fim da reunião a gente começa no check-out, que é pra alinhar o estado emocional que a gente tem naquela reunião, e isso ajuda a calibrar também como que a gente vai conduzir o papo, né? A gente faz isso desde uma reunião interna com os colaboradores até com os próprios clientes, né? Então, começando o nosso check-in, Davi, como que você tá chegando? Como que você tá preparado pra passar essa maratona de dia com a gente hoje aqui? Pô, tô animado pra caramba, velho. Eu cheguei aqui empolgado. Esse movimento todo surgiu de ocasionalidade, um encontro que eu tive com o Eugênio e uma conexão que eu tive com ele e, por consequência, com a Eduz. Eu já tinha me conectado com a Eduz antes, a gente já tinha relacionamento, a Eduz já tinha patrocinado alguns dos meus eventos. Mas a conexão que eu tive com o Eugênio foi muito fantástica em outro nível. Então, todos esses outros movimentos que estão surgindo vieram dessa conexão. Então, tô mega feliz de estar aqui trabalhando e comunicando por alguma coisa que eu acredito. Porque a coisa mais valiosa que eu tenho é o meu tempo. Então, aqui eu tô servindo com o meu tempo, com o meu conhecimento por alguma coisa que eu realmente acredito. Então, é algo que reaciona no meu coração e que eu tô mega feliz de estar aqui compartilhando. Animal, cara. Também tô muito animado, cara. Porque a gente começou essas parcerias, né, Davi? Foi o Up House, né, que a gente fez. Foi a sua imersão, né? Ali é a sua casa mesmo? Não. Não? Falei, cara, isso aqui é uma casa, mas será que é a casa dele mesmo? Não é. Ainda não. Quem sabe depois. Mas a gente começou ali o relacionamento, ali eu olhei e falei, cara, tem muito valor nesse ecossistema que você tá criando, foi muito massa o feedback ali, né? Eu fiz uma palestra aquele dia pro seu pessoal, foi muito legal o feedback de todo mundo e o quanto você tá preparando, de fato, aqueles empresários pra terem, cara, não só sucesso financeiro, né? Mas longevidade, ter um negócio de verdade. Então, tô muito animado porque eu acho que esse papo aqui, gente, vai revelar muitas das verdades, dos mecanismos que existem por trás dos negócios, né? E, cara, não sei se vocês sabem, negócios digitais são negócios, né? E é muito do que a gente vai falar hoje, né? Não é somente sobre renda extra, ganhar dinheiro fácil, mas quais são os mecanismos por trás de tudo isso. Mas, Davi, pra gente começar aqui, fala um pouquinho sobre você, brevemente, sobre a sua história, né? Com certeza que todo mundo deve conhecer o Davi lá do... Quantos anos você tinha quando foi o lance do Shark Tank lá? O Shark Tank tinha 14, 15 Você anos. tá com quanto hoje? 22. 22? Então, cara, todo mundo deve lembrar dessa época, mas de lá pra cá você já tem muitos negócios, né? Muita coisa aconteceu. Então, conta um pouquinho pra gente aí. São só 16 empresas, cara. Eu ia perguntar, quais são os seus negócios hoje? Já manda bala, pode 16 falar de empresas, eu tenho a Real Deal, um fundo de investimento. Hoje eu uso minha grana, minha audiência pra potencializar negócio. Então, aqui eu já vou abrir um parênteses pra já trazer uma grande chave de que as pessoas acham que através da audiência, o único caminho que você tem é pra você vender infoprodutos. E não é verdade. Você pode utilizar aquela audiência para outras coisas. Como, por exemplo, potencializar empresas às quais você pode pegar um percentual desses negócios. Fazendo negociações de mídia por equity, como eu já fiz várias na minha vida. Legal. Inclusive para potencializar outras empresas que não necessariamente precisam ser empresas de educação. Então, eu tô contando isso para já começar a explicar para as pessoas como é que o mecanismo funciona. E a visão racional da coisa e não emocional. Que eu vejo que tem muita gente que se empolga na visão emocional da parada e esquece de visualizar como um mecanismo, vendo como um drone, vendo de cima a movimentação das peças. Mas voltando, eu tenho o Real Deal Ventures, que é um fundo de investimento. Eu investo em 16 empresas hoje. Todas de tecnologia, todas startups. Eu já vendi 2 empresas através da Real Deal. Uma pro Itaú, outra para um grande concorrente que a gente teve na época. Joga Bem, que faz parte do ecossistema. Nós temos um software de gestão empresarial que também representa muito o meu movimento atual, chamado InCycle, que é um gestor de tarefas junto com endomarketing, junto com clima operacional,
operação... Clima empresarial, clima na empresa, organizacional. Organizacional, boa. E também tem gestão de contratações digitais, um software completo que tem um pouco de tudo desse movimento. E eu investi neles porque faz muito parte do meu movimento atual. E, pô, também aqui já tem outra sacada para as pessoas entenderem, sabe? Eu não me apego ao que eu faço. Eu vejo como milhares de possibilidades que eu tenho para fazer, que eu tenho para atingir, que eu tenho para alcançar. E usando a minha capacidade, o meu tempo, a minha energia para isso. Então, o fato de eu estar investindo em negócios mostra essa minha visão de diversificação. Quando você é empresário, muita gente esquece de que, na verdade, o que é que o empresário está fazendo com aquele negócio é focando em gerar impacto, por consequência, você fazer grana. Só que todo empresário precisa desenvolver a visão de investidor. A visão de investidor sempre foi, desde o princípio, diversificar. Tem muitos empresários que colocam todos os seus ovos de energia, de tempo, de risco em uma única cesta. A visão do investidor não, é diversificar. Quando você, empresário, desenvolve a visão de investidor, você pensa, caramba, como é que eu posso fazer para dividir, tirar um pouco dos ovos que tá somente numa única cesta, que é a cesta empresarial que você tá tocando, e você começa a colocar em várias outras. Então hoje eu tenho os meus braços, eu tenho minhas mãos envolvidas em diversos tipos de negócios diferentes. Criei um grande ecossistema. E essa é a visão empresarial que eu acabo pregando e ensinando para as pessoas. Isso tem um insight poderoso para quem tá no jogo do digital, porque é o seguinte... Você fala que a visão do investidor é aquele cara que consegue alocar o recurso dele, o tempo dele, em vários negócios ali em torno de um ecossistema, em torno daquilo que ele pode contribuir, né? Quando a gente vai pro digital, é muito comum que os empreendedores digitais, eles cresçam em torno de uma única estratégia, um único produto. E para validar o produto, para validar a audiência, isso até dá certo, porque é aquela primeira rampagem inicial. O cara faz um primeiro 6 em 7, um primeiro lançamento, né? Só que depois ele começa a perder performance. Isso também é natural, porque às vezes ele tinha uma demanda reprimida, esse tipo de coisa. Se a pessoa tem essa visão de investidor, como você falou, é natural que ele vá abrir várias frentes de negócios ou produtos que se complementem em torno da dor daquela audiência, daquele cliente dele, né? É mais ou menos isso. Um negócio não vive só de um produto, uma estratégia, né? Você vai identificando ali a jornada do cliente, identificando aonde você tem potencial de trocar valor e vai criando um ecossistema. É mais ou menos isso que você faz como investidor, Totalmente, né? Cara. E o problema é que esses caras do digital, no geral, eles acabam colocando a cabeça deles somente em algo que eles aprenderam, foram no mastermind, ou fizeram um treinamento, descobriram um método e não entendem o porquê que esse método funciona e também não entendem o que é que eles estão fazendo, qual que é a estratégia por trás da estratégia daquilo que eles estão fazendo. Então não desenvolve a visão do drone. Normalmente, existe algo que o mercado digital ele costuma ser mais rápido. No mundo de antigamente, os caras, pra conseguir ter muito resultado, pra ter o nível de resultado que a galera do digital tem hoje, eles passaram por várias coisas. Então foram testando, foram se desenvolvendo, foram desenvolvendo um pacote de skills. Hoje, com muito menos eficácia, tem muita gente que consegue ganhar muita grana. Exatamente. Antigamente o mercado não era tão assim. Porque tem uma frase que a abundância, ela mascara a incompetência. Então, hoje a gente tá vivendo num mundo muito abundante, onde tem muita gente, tem muita possibilidade, tem muita mídia, tem muita distribuição, tem muito alcance, alcance gratuito, tem muito alcance pago. Antigamente uma empresa só tinha alcance, era rádio e TV, amigo. Exatamente. É outdoor de vez em quando, rádio e TV. Pra você quebrar essa barreira inicial, até pra você conseguir começar a anunciar, você tinha que ser muito bom e tinha que ser muito grande. Então essa própria trajetória trazia pra esses empresários o nível de competência, de maturidade, de profundidade gigante, o qual eu sinto falta muito. Era muito mais complexo, né, cara? Você tinha que ser muito mais profundo ali, né? Total. E normalmente esse cara testou em 3 coisas antes de ter resultado. Ou seja, ele desenvolveu uma visão sistêmica. Eu acho que essa é a palavra. É isso. Visão empresarial sistêmica. Perfeito. O que eu sinto falta hoje, muito desses infoprodutores também desenvolverem. Aí voltando pro que eu tava falando. E eu tenho também empresa de educação, que pra mim é o que eu mais curto fazer, é a representação do meu propósito, chamada Up Hub. Legal. Tava explicando, eu tenho 6 produtos, esse ano a gente vai faturar 10 milhões de reais, e eu deixo 46% de margem, tenho 24 funcionários que trabalham junto comigo, e, porra, é muito legal. Eu curto muito essa parte educacional e totalmente focado em empresas, totalmente focado num conceito empresarial dentro da Up Hub. Legal. E... Cara, você falou um negócio aqui que eu acho que isso dá corte, gente, que é o seguinte, você faz 10 milhões de reais com 46% de margem. Faturamento é só ego.
Pronto, é isso, né? Então, assim, de faturamento não paga conta, né? Faturamento não dá longo prazo, não faz você construir um business, né? Então, quando você fala esses 46% de margem, diz muito sobre a mentalidade de quem tem uma empresa no digital. Esse é o grande X da questão. É isso aí. De que eu uso mecanismos digitais para potencializar uma empresa. Animal. E não sou um cara que vive de lançamento. Eu sou um cara que foca na construção de algo feito para durar no longo prazo. Animal. E essa é a visão dos grandes empresários. Inclusive, eu tô ficando muito feliz que tem vários grandes empresários que estão vindo pro digital com essa visão. Que estão entrando no digital para revolucionar o mercado, pensando assim, ó. Qual que é meu objetivo? Qualquer empresa, mesmo que seja digital ou não, tem 3 grandes objetivos. Primeiro é atrair clientes. Segundo é vender. Terceiro é gerar valor através de uma solução. Qualquer negócio do mundo. Só que você, quando tá no digital, muitas vezes você tá pensando apenas em atrair clientes através de lançamentos. E você vende apenas um produto. E você só entrega aquele produto. Quando você começar a entender que esse cliente que você já pagou para adquirir, ele pode comprar centenas de produtos. Que esse cara, ele pode ter uma recorrência, ou seja, você pode cobrar dele várias vezes, durante 10 anos, ter esse cliente continuando comprando de você. E que você pode ter uma série de novos produtos e produtos diferentes, e até mesmo você pode subir o drone mais uma vez e não apenas entregar a solução educação, e você pode inclusive entregar a solução tecnologia pra esse cara, o teu jogo vira, velho. Porque você começa a enxergar as peças do jogo e a movimentação. O lançamento, a estratégia, ela é meio pra um propósito muito maior, né? É isso, né? O lançamento, ele vai servir a uma estratégia do negócio e não ser o negócio no final, né? Total. Eu acho que essa... E aí, entrando aqui nessa linha de papo, que eu acho que isso é excelente. Na nossa audiência, a gente tem muita gente que tá entrando no digital agora. A gente tem muita gente que já é profissional autônomo ou empresário do meio mais tradicional e tá querendo descobrir como chegar no digital, né? E tem muita gente que já joga o jogo, seja como produtor ou afiliado. Mas hoje eu enxergo esse cenário que a gente tá falando aqui, Davi, no mercado, né? Você tem vários empresários do mundo offline, digamos assim, que querem entrar no digital, mas bate muita cabeça. E a gente tem muitos infoprodutores, né? Que são empresários, no final das contas, que cresceram, só que para continuar crescendo, dar o próximo passo, eles precisam virar um pouco mais empresários e não só marqueteiros, digamos assim, né? Vendedores ali de infoproduto, influenciadores. Então, a gente tá no momento que a troca de valor, ela tá perfeita para acontecer, cara. Então, tanto o empresário do digital, o infoprodutor, ele pode colher muita informação em mercados que não são deles, pegando referências com empresários mais tradicionais, digamos assim, quanto o empresário tradicional pode aprender muito com o cara que é do infoproduto, né? Esse é o momento que o mercado se encontra, né? É o mercado pós-pandemia e é um mercado que continua muito abundante, mas você tem que saber jogar o jogo atual, né? Total. O jogo correto. Isso aqui é muito importante. Porque tá abundante, mas tá muito mais competitivo. Exatamente. E aí, cara, olhando assim, nesse viés dos negócios mais tradicionais, né? Do empresário mais offline que quer entrar para esse meio. Você convive com vários desses empresários nesse perfil. O que você acha que esse cara tem que saber para entrar no digital? Porque é muito pouco sobre a ferramenta, tipo, sobre o tráfego e esse tipo de coisa, e muito mais sobre a mentalidade digital, na minha visão, né? Como ele pensa negócio, como ele pensa troca de valor, como ele pensa produto, né? Então, quais são os aspectos que você acredita que o empresário do mundo tradicional precisa melhorar ou evoluir na mentalidade, no business dele para conseguir jogar o jogo digital? Primeiro é agilidade. Essa é a número 1, que é pra mim o mais importante. Que no mundo físico as coisas acontecem mais devagar. No mundo virtual as coisas acontecem muito rápidos. A gente tá falando de um conceito e um amadurecimento de um mercado que é novo. Ou seja, talvez, se fosse no mundo físico, esse amadurecimento demoraria 30, 40 anos pra começar a acontecer. E alguns visionários iam visualizar isso logo no comecinho, mas ia demorar muito pra acontecer. No mercado digital, a gente tá falando de coisas de, sei lá, em 2 anos a perspectiva do mercado inteiro mudou. Perfeito. Daqui a 2 anos vai mudar novamente. Daqui a 2 anos vai mudar novamente. Então, agilidade. Só que a agilidade por conta própria não diz nada. Porque você pode ser ágil, mas você não tá fazendo nada. É a busca constante por informações. E a tua capacidade de conseguir filtrar as pessoas certas para te passar as informações corretas que vão te ajudar a se fortalecer nesse momento atual que você tá vivendo de vida. E desse momento atual do mercado. O que é que eu entendi? Que diferente do mundo tradicional, onde você tem grandes pensadores, grandes teóricos que vão escrever um livro sobre empresas feitas para vencer, sobre startup enxuta, sobre gestão, e que esse livro ele continua se tornando relevante por 10 anos, por 20 anos. O livro foi lançado há 30 anos atrás, mas ainda é relevante. Nos tempos de hoje não é assim.
quem tem a capacidade de te informar sobre o que tá acontecendo é aquela pessoa que tá construindo. É aquela pessoa que tá fazendo. É aquela pessoa que tá dentro do mercado. Então você precisa conseguir filtrar muito bem quais são as pessoas que você para pra ouvir. E precisa ouvir. Se você não ouvir, você vai ficar pra trás também. E existe uma habilidade também que vai precisar ser vencida, que é você vencer o orgulho. Porque se você vencer o orgulho, você não é ágil. Se você não vencer o orgulho, você não para pra aprender com ninguém. Se você não vencer o orgulho, você continua fazendo a mesma estratégia sempre, mesmo que ela não funcione, você insiste naquilo que não tá funcionando. Sempre foi assim na minha empresa, né? Esse tipo de mentalidade, né, do passado. Que nesse mercado não dura. É foda, porque antigamente, nas empresas tradicionais, você se manter com a estratégia que funcionou, funcionava. Você se manter com a estratégia que funcionou, funcionava. No mundo digital, se você não mudar a estratégia, você não vende. E tem uma variante, um fator agravante em tudo isso. De que no mundo tradicional, demorava muito pra você ver o resultado de uma ação. Pra você ver o resultado de uma campanha. Você desenhava uma campanha de marketing, de branding, eu não sei nem se chamava assim, uma campanha de comunicação, e se demorava pra você usufruir, visualizar os resultados daquilo. Então tinha muito espaço pra incompetência, pra mascarar a incompetência, demorava muito pra ver quem era o culpado, quem era o responsável, se não tá funcionando. Hoje em dia, no mercado digital, é muito fácil você ver quem é bom e quem não é. Eu coloco o gestor de tráfego, eu consigo saber na hora se aquela ação tá dando resultado ou não, e já parar imediatamente. Então, eu vejo que esse mercado digital que a gente tá vivendo, ele tá resumindo muito bem as movimentações que o conceito empresarial do mundo estão seguindo. Perfeito. E o cara que dominou essas habilidades no digital, ele tá com uma competência, ele tá sentado em cima de um monte de ouro que ele não tá visualizando. Que é a habilidade que ele desenvolveu de empresariar, inclusive em outras áreas. Perfeito. Porque ele tá muito mais capaz do que vários empresários que estão ganhando muita grana em mercados tradicionais. Exatamente. E ele pode ser o cara pra dominar esse tipo de segmento. Só que ele tá muito viciado em fazer as coisas como ele vem fazendo. E é muito ruim. Porque no mercado digital, a coisa que menos pode ter é esse vício. Exatamente. E esse cara, se ele não se curar desse vício, ele vai ser o próximo que vai quebrar, mesmo ele sendo o maior da atualidade. É por isso que o mercado muda tanto. É isso. Há um ano atrás, não vou 2 meses não, mas há um ano atrás, os big players do mercado são completamente diferentes dos big players de hoje. Total, completamente. A Edu já tem 10 anos, cara. Cara, todo ano os big players vão mudando e existem fundamentos ali que você vê que nunca muda, mas assim, os personagens, as pessoas que estão ali naqueles palcos, as peças vão mudando completamente, né, cara? E tem tudo isso que você falou sobre... É igual, quem quebrou a Blockbuster foi a Netflix, uma empresa desse tamanho. Nunca é um cara muito grande, né? Que é exatamente isso que você tá falando. No mundo tradicional, você tem aquela crença de que tem que ser muito grande, né? Muito sólido, muito pesado. Pra conseguir ser relevante, né? E aí vem as startups aí, provam que não. Você tem que ter outras habilidades, outros fundamentos para você conseguir chegar nesse resultado. É outra mentalidade, né? Um princípio que eu vejo muito forte nesse lugar que você tá falando, Davi, é o seguinte. No mundo mais tradicional, eu percebo que as pessoas, os empresários, eles criam processos e tentam enfiar os clientes nos processos deles. No mundo digital é o contrário. Você olha a jornada do cliente e cria processos em torno do cliente, né? Então a percepção do que é valor, do que é trocar valor e como atender as demandas, as dores dos clientes mudou completamente. Não adianta você querer chegar totalmente engessado pro digital e achar que porque você tem anos de mercado, isso tem alguma relevância, né? Porque não é somente sobre isso, né? É muito diferente, cara. Animal. Muito bom mesmo. Mexe com ego, velho. É muito poderoso que mexe com ego. É no sentido de... Eu vejo, tem umas figurinhas carimbadas que tiveram um sucesso absoluto na TV no passado. Com certeza. E esse cara tenta ir pro mercado digital. Cara, não vira. Flopa, e não velho. vira. Flopa. É isso. E ele fica louco, porque ele fala assim, cara, mas eu sou bom. Não, você foi bom. É isso. Você acertou no mundo passado. Não é que você consegue se adaptar, você vai ter que reaprender a fazer sucesso nesse novo mundo, porque os princípios e os conceitos são diferentes. Apesar de que a lógica é a mesma, mas
os atores desse novo tabuleiro que a gente tá jogando hoje em dia são outros, velho. Hoje não é mais TV Globo, é Instagram. É isso aí. Hoje não é mais, sei lá, rádio, é TikTok, tá ligado? Não é... As coisas foram substituídas. Conceitualmente são muito parecidos, mas foram substituídas. E o que você falou, eu trago muito nas minhas palestras, que a gente tá vivendo hoje o que eu chamo de economia do pequeno. É onde o mais ágil sempre ganha do melhor. Perfeito. E é muito louco, porque antigamente as empresas que eram grandiosas, que tinham 200 anos de existência, elas eram inabaláveis. Como é que você ia bater de frente de igual para igual com uma empresa de 200 anos? Só que hoje em dia chega o Jorge Paulo Lemann, que é o cara mais rico do Brasil por vários anos consecutivos, dizendo assim, eu sou apenas um dinossauro apavorado com essas novas startups e tecnologias que estão surgindo. Caraca. E ele diz assim, eu obrigo todas as minhas empresas a terem pessoas com menos de 24 anos no board de conselheiros. Caraca, eu não sabia disso não, É cara. sério, é sério. Jorge Paulo Lemann. Aí foram perguntar pra ele, mas por quê? Ele falou, porque o mundo mudou. Não é que tá mudando, o mundo mudou. E quem não percebeu que mudou, tá pelo menos a 4 passos atrás do que deveria. Porque qual que é a verdade? Qual que é o melhor caminho? É você... ver que o mundo tá mudando. Esse pessoal não viu que o mundo mudou e agora tá sendo pego de surpresa. E ser pego de surpresa no mercado começo é a pior coisa que pode acontecer. Porque em pouquíssimo tempo você perde relevância. Esse, pra mim, é uma das principais consequências negativas desse mercado digital. De que ele não tolera descanso. De que ele não tolera um ano sabático. De que ele não tolera... Se você não tá acelerando, você tá caindo. É igual um avião. Se o avião, se você não acelerar, ele vai cair. Exato. E essa é uma das grandes consequências. Por isso, amigos do digital, trabalhem a cabeça de vocês. É isso aí, eu acho que autoconhecimento Autoconhecimento, terapia, amigos pro próximo. É muito importante, até porque... Eu vou ser muito sincero ao que eu vou falar, que é complexo. Não é uma questão de... Não é uma questão de... É assim, quando isso vai acontecer? Você vai, em algum momento, ter uma trava, ter um mini burnout, você vai ter uma parada... não é se isso vai acontecer, né? Quando vai acontecer, porque vai isso acontecer. vai. E, cara, eu conheço muitos produtores, muita gente, cara. Na Edusa aqui a gente tem mais de 100 mil produtores, cara, que vendem com a gente. E assim, é isso. Em algum momento, alguma coisa desse tipo acontece, né? E você não precisa ter faturado seus múltiplos de 7 dígitos, milhões, pra isso acontecer, não, cara. É no início da jornada... Você fez sua primeira venda. Se você não cuida da sua cabeça, cara, em algum momento você vai pifar. Isso é um fato, porque é uma jornada que... no final, é muito mais sobre você e sobre a sua jornada, mas é um mercado que te faz olhar sempre o palco do outro, né? Só que você não olha o backstage do que o outro. Naturalmente, do próprio mercado, ele puxa a gente pra ver olhar pro lado. É complicado, cara. E aí tem até um ponto, aí invertendo, né? Então a gente falou sobre o empresário tradicional entrando no digital... Só que agora a gente já começou a falar do empresário do digital que cresce e fala assim, cara, e agora? Né? Não é sobre só ficar mexendo nas minhas conversões, nos meus anúncios, né? Faz parte, mas isso talvez é função do seu time de marketing, do seu time de vendas, né? Mas você como um empresário, você tem que adquirir habilidades de empresário, né? Você tem que saber liderar pessoas, contratar, dar feedback, olhar para a experiência do cliente, que é muito negligenciado no nosso mercado, né? Olhar para a gestão do business, né? O que você vê que é essencial para o infoprodutor, né? Que virou um empresário do digital, já tem seus resultados, para continuar crescendo, né? Ele não ser o platô, a tampa do próprio negócio. O que é essencial nesse cara, nesse momento da jornada? Justamente para esse empresário digital, para esse infoprodutor não deixar cair numa situação como essa de enlouquecer, ele precisa dividir o peso da responsabilidade que ele tem sobre ele num time. Essa é a coisa mais maravilhosa de um time, é que você pega a responsabilidade e você dilui ela entre várias pessoas. Você dilui o processo a responsabilidade de uma tomada de decisão na mão de várias pessoas. Então a responsabilidade não é só tua. E é muito massa também porque você consegue ter outros cérebros pensando, ter outros cérebros trazendo visões, ter outras vivências, outras visões de mundo, outras competências sendo estratégicas no processo de tomar decisões muito melhores. Eu acho que uma decisão melhor é aquela decisão que passa por mais pessoas. Então, empresários digitais, vocês precisam usufruir do melhor que esses empresários já desenvolveram. Porque é o seguinte, eu vejo o empresário digital, pergunta assim, cara, você pode viajar 15 dias? Ele fala, não posso. Eu pergunto por quê? Ele falou, porque se eu não... Porque eu faço lançamento todo mês.
Nossa. Então tem duas possibilidades. Ou eu tô em lançamento, ou eu tô me preparando para lançamento. Eu falei, você descansa quando? Ele falou, não descanso. Aí eu falei, e quando você me diz lançamento, você tá querendo me dizer o quê? Me explica, porque às vezes é questão de nomenclatura, né? Eu tenho uma visão de lançamento, você tem outra, o cara tem outra. Ele fala assim, não, lançamento pra mim é preparar a audiência, fazer captação e depois fazer a venda. Falei, ou seja, você considera lançamento algo estressante? Ele falou assim, então você tá me dizendo que você vive estressado? Ele falou assim, eu falei, quanto tempo você acha que vai durar? Perfeito, volta pra cuidar da cabeça que a gente fala. É mais que estratégia. É uma questão de você cuidar de tudo que há. Porque, pra mim, cuidar de mim não é estratégia. Pra mim, cuidar de mim é tudo que há. Porque a única coisa que eu tenho é minha vida, pô. Uhum. Então, perfeito. Vocês do digital precisam entender. Se lembrem, voltem um pouco do qual foi o foco que vocês tinham quando vocês começaram. Eu tenho certeza que você contava pra você, eles contavam uma historinha pra si. Dizia assim, não, eu vou pro digital porque eu quero ganhar dinheiro pra servir melhor aqueles que eu amo. Ou pra conseguir comprar alguma coisa de qualidade pra mim. Perfeito. Pô, muito justo, muito digno. Mas depois que você ganhou dinheiro, isso virou verdade? Isso continua sendo verdade pra você? Porque eu tô vendo que você tá aí há 6, 8 meses sem parar nem 15 dias pra tirar férias ou pra usufruir. Isso é muito forte, velho. Isso é muito forte. Porque é até normal o produtor, quando cresce, ele não manjar dessas coisas de gestão, finanças, RH, essas coisas, porque ele entrou justamente por essa via de o sonho, né, de liberdade financeira, geográfica, né, e assim vai, tempo. É a cultura do mercado. É a cultura do mercado. Só que quando ele cresce, ele esquece que era pra isso que ele queria estar no jogo. E aí ele, cara, não tem as habilidades dos empresários, que justamente faz com que ele não consiga realizar o sonho dele. Exato, é muito bizarro isso, exato. Cara. Quando eu cheguei a essa conclusão, eu pirei. Caraca. Porque é o seguinte, tudo você queria era ganhar dinheiro pra usufruir e ter tempo de qualidade. Agora você tem dinheiro e você não tem tempo de qualidade. Agora você tem dinheiro, mas você não tem liberdade. Nesse mercado muito se fala de liberdade. E tem vários infoprodutores que estão crescendo e perdendo aquilo que ele mais valoriza. Exatamente. E que ele mais tem vontade de ter, ser, fazer e viver, que é a liberdade. Então, assim, eu tenho um conselho pra te dar. Divide essa responsabilidade. Aprende a liderar. Eu vou listar aqui 3 habilidades que esse cara precisa desenvolver. Primeiro, é previsibilidade de faturamento. É mais importante do que você fazer 6 por mês. Você fazer 6 por... Eu vou falar número redondo pra ficar mais fácil. Eu prefiro muito mais, ao invés de fazer 12 por ano, fazer 1 por mês. Prefiro muito mais, no sentido de que eu prefiro viver um dia de cada vez, eu prefiro ter mais calma. Melhoria contínua, né? Melhoria contínua, seguir em frente no processo, dividir a responsabilidade. Segunda habilidade que eu digo que é obrigatório para você desenvolver, gestão. E gestão nos seus termos mais simples que tem. O que é gestão? É empresarial. Cara, você conseguir montar um time, montar um organograma, você montar uma gestão de competência, você ter um RH ali para contratar pessoas estratégicas para dentro do jogo. E, cara, terceiro de todos é liderança. Para você se tornar um líder, isso é fundamental até pro teu processo educacional, até para você como treinador, como professor, como educador. Mas importante também é você para dentro do seu time, para você se tornar um líder, para você criar lideranças lá dentro. Esse é o processo básico que eu digo que é o feijão com arroz que tem que ser servido por você e que já vai te dar uma liberdade fantástica. Eu tenho um exemplo prático para te dar. Assim, o meu modelo de negócio não envolve lançamentos, daqueles lançamentos gigantescos. Eu prefiro vender high ticket. É meu foco, é meu modelo de negócio, cada um tem o seu. Nos últimos... nos últimos 6 meses, eu passei 1 mês e meio, quase 2 meses viajando. Caraca. Então, assim, eu tenho liberdade. Perfeito. Daqui a 10 dias eu tô indo pra África. Vou passar mais 10 dias viajando. Por quê? Porque eu quero, porque eu posso. Porque eu tenho uma equipe, eu tenho um diretor de operações, eu tenho o COO, que eu acho que é o que você deveria contratar pra ontem. Um bom diretor de operações. Eu peguei alguém de mercado que já trabalhava no mercado educacional. É o que a gente tá falando antes aqui, né? Quando esse produtor cresce, ele entra numa bifurcação. Eu vou continuar sendo a cara do negócio, me dedicar totalmente a ser o produto do negócio, a continuar fazendo isso, mas por outro lado eu tenho que fazer gestão, né? E aí eu contrato um cara pra fazer isso, ou eu vou ser esse cara da gestão e crio algum outro modelo baseado em marca, alguma coisa pra empresa crescer sem ele ser a cara, né? Mas essa decisão vai chegar.
Em algum momento isso vai acontecer, né? Você só consegue tirar férias hoje do dia que você tira porque você tem o seu COO ali, né? Seu diretor de operações à frente do time, tocando tudo, né? Total. Isso é animal. E como eu tomo decisões pautadas em KPIs pessoais e não profissionais. Isso aqui é uma sacada que vai mudar o jogo das pessoas da vida. As minhas empresas me servem, não o contrário. Eu não sirvo empresas, empresas me servem. Ou seja, eu tomo decisões do que eu quero construir, viver, testar, experimentar como Davi. E eu conduzo as minhas empresas para que isso aconteça. Então, se eu vou tomar uma decisão de fazer lançamento ou de fazer high ticket, eu não olho para a empresa. Eu olho para os KPIs pessoais, porque a empresa me serve. Perfeito. Então, é uma nova camada de complexidade que eu vou trazer para jogo, mas que vai mudar o teu jogo de verdade se você tiver aqui sintonizado nessa frequência que a gente tá falando. Porque se você tá assistindo até agora é porque você tá entendendo o que a gente tá dizendo, então fica aí. É o seguinte, eu defino metas e métricas pessoais. Eu quero ter liberdade. E quando eu vou para a empresa, eu faço com que a empresa se movimente para que essa meta pessoal se realize. Então eu defino KPIs e métricas pessoais e não empresariais. Perfeito. Porque a empresa, na verdade, ela não existe. O que existe é a minha vida. A empresa faz parte dela. Eu não sou a empresa. Eu sou o Davi. Perfeito. Perfeito. Isso, de novo, a gente volta para a jornada, né? Você tem que se autoconhecer para você saber o que você quer, né? Porque, cara, isso que ele tá falando, gente, é muito poderoso, porque se você não tiver esse nível de clareza, vai ser muito fácil olhar o palco do vizinho, como a gente já falou aqui, e falar, cara, eu preciso ser igual a ele. Aí a estratégia de fulano tá funcionando, mas na estratégia de fulano... O burnout nasce aí. Pode ter certeza que vai acontecer. Na estratégia de fulano, ele trabalha 18 horas por dia. Ah, então é só resultado que é a tua métrica, eu vou trabalhar 18 horas por dia também. Aí você se lasca inteiro. Perfeito. Tem uma camada de complexidade que as pessoas não percebem, velho, que é o seguinte... Não é só o quanto o resultado gera, é o quanto de esforço eu tô colocando pra aquilo. Hoje, eu prefiro muito mais ter um negócio que me gera menos, mas que me dá menos trabalho. Perfeito. Tem gente que A verdadeira escala é isso, né? A verdadeira escala. A galera acha que escala é, cara, fazer faturamento. Não, escala é isso que ele tá falando. Mais resultado com menos esforço. Mais resultado com menos investimento. É ser mais eficiente, mais inteligente, né? Eficácia. Inclusive, eu baseei todo o meu conceito educacional num framework chamado superpotencial. E superpotencial nada mais é do que sempre buscar obter o dobro de resultado com metade do esforço, ou seja, eficácia. Que é o meu pacote de valores e princípios pessoais, os quais eu vivo na minha vida, os quais eu aplico na minha empresa, porque eu sou um só. Só tem um Davi. Não adianta, não tem o Davi do trabalho e o Davi da vida pessoal, só tem o Davi. É a única vida que eu conheço, é a vida que eu tenho. Perfeito. Então eu faço questão de viver a minha vida com base nesse princípio que eu decidi pra mim, que faz sentido pra mim, que corresponde comigo. E as empresas acompanham esse processo. Mas assim, eu não tenho como te dizer, eu não tenho como te dizer, eu não tenho como exigir que você compreenda esse lance de um dia pra noite, porque foi uma jornada de busca de autoconhecimento, de autodesenvolvimento longa que eu, Davi, tive. E eu não comecei a ganhar dinheiro agora. Eu não sou, tipo, como dizem por aí, eu não sou novo rico. Cara, eu empreendo desde os 12 anos de idade. Eu bati 1 milhão de faturamento com 14, eu tenho 22. Então faz um tempinho que eu mexo com a escala de 1 milhão. Então eu não sou mais tão encantado com dinheiro. É aquele encantamento que as pessoas têm. O cara fica muito emocionado, né, com os dígitos ali. Além de tudo, cara, é verdade. Eu nasci num lar próspero. Meus pais sempre tiveram dinheiro, então o dinheiro nunca foi meu fator motivacional máximo, mas pra que eu pudesse estar dizendo isso pra vocês, primeiro eu precisei ganhar dinheiro, pra dizer que dinheiro não é tudo. Porque hoje eu usufruo, porra, de uma vida muito top, que eu sou feliz de viver, que eu me divirto vivendo, que eu tenho liberdade pra vir aqui e falar assim, eu vou passar o dia inteiro aqui na Eduz. E eu quero, e eu posso. Perfeito. Se eu tivesse um lugar onde eu não pudesse, não ia fazer sentido pra mim aquela vida. Aí, tudo bem não fazer sentido, sabe? Porque talvez a vida da galera não esteja fazendo sentido agora. Então eu digo pra você, tudo bem não fazer sentido. Agora, não tá tudo bem você não buscar intencionalmente conduzir a sua vida até que ela passe a fazer mais sentido pra você. Perfeito. E, cara, a gente teve um encontro do Mastermind do Samuel agora, né? Você tava palestrando lá e ficou uma coisa muito marcada que você falou sobre, na linha do propósito, de servir, né? Isso também eu acho que é uma lição que vale a pena trazer aqui pra galera, porque o resultado é derivado da capacidade que você tem de troca de valor com o seu cliente, com o mercado. Isso tem a ver com servir, né?
E aí, quando você pensa na história de propósito e tudo mais, mesmo quem tá começando, já é importante saber disso, né? Porque se ele tiver pensando de uma maneira racional, se resultado é igual ao valor que você troca em um terceiro, é muito pouco sobre você ter a melhor estratégia e muito sobre saber qual é esse valor, quem é essa pessoa, ou seja, ter um propósito para o terceiro, né? Fala um pouco sobre isso, cara, porque eu acho que isso é animal e assim, da galera que eu conheço do digital, quem já começou pensando assim, foi outro nível de resultado, né? Eu acho que é uma coisa que quem tá no digital, começando, com certeza tem muita gente aqui que tá no início da jornada do empreendedorismo digital, já precisa saber, né? Então, assim, temos que pagar boletos? Temos. Mas, se a gente souber que a função daquilo que a gente tá ofertando é trocar valor num terceiro, a gente tem que ter um propósito. E aí a gente vai ter mais resultado. Fala mais sobre isso, cara. É que isso é o que há de mais requintado em termos de estratégia. Essa é a melhor estratégia que existe. Então, tenha um propósito. Nem se for por estratégia. Até que você perceba que é muito mais que estratégia. Perfeito. Muito Ninguém bom. paga conta com balde de suor. Isso não existe. Animal. Você paga a conta com resultado gerado. Então não importa, pra mim não adianta você chegar pra mim e falar assim: mas olha quanto eu tô me esforçando, olha quanto energia eu tô colocando. Não importa. Não importa se você tá trabalhando 20 horas no lançamento, não importa se você tá trabalhando 20 dias, 30 dias, 40 dias. Você não paga a conta com suor, você paga a conta com resultado gerado a partir daquele suor. Perfeito. Então a gente começa a perceber que, você falou, tem a ver com servir, mas também tem a ver com superpotencial. Perfeito. Por que tem a ver com superpotencial? Porque a pergunta, o único lugar onde eu consegui encontrar, ter um conforto e um balanço entre essas duas coisas, entre ganhar dinheiro e servir, entre ganhar dinheiro e propósito, é quando é leve pra você. Porque é quando é um sim pra você e um sim pro cara. E quando é que é um sim pra você? Quando você tá posicionado naquilo que você verdadeiramente acredita pra que seja mais que estratégia. É lógico esse negócio, né? É racional esse negócio, né? Porque vender não tem que ser difícil. Se vender tá difícil, é porque tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada. Deveria... Se a pessoa tem aquela dor, se seu cliente ele tem aquele problema e você tem algo que resolve aquele problema, não deveria ser difícil, cara. Pelo contrário, ele deveria te pedir por isso. Exato. E esse é o marketing mais aguçado que tem. Animal, que é cara. Quando você consegue comunicar pro teu cliente, atrair o público certo, ser autêntico o suficiente para que o teu cliente peça pela tua solução. É o que vai acontecer depois desse papo. Porque o cara que você, quem for produtor, que vai estar me assistindo aqui, vai falar: cara, eu quero virar empresário. Eu quero virar um empresário, quero subir meu nível. Eu chamo disso de consciência empresarial. Eu quero subir o meu nível de consciência empresarial. E o cara que é do mercado tradicional, ele vai ouvir isso aqui. Putz, esse papo que ele tá dizendo aí, desse mecanismo, desse troço de digital, é muito bacana. Aí, eu tenho certeza que depois desse papo, você vai mandar o direct pra mim e falar: como é que eu faço pra estar mais perto do teu ecossistema? E eu não tô oferecendo nada. Pra mim, isso é o que há de mais requintado em estratégia. É que eu tô, de fato, comunicando alguma coisa que eu acredito, que é que eu quero que você viva. Eu quero que você usufrua da sua vida. Eu quero que você possa... eu quero que você possa curtir os seus netos. Eu quero que você possa realizar seus sonhos. Eu quero que você possa viver, velho, o que você quiser testar e experimentar. E pra mim, isso que serve a empresa. A gente volta pra pergunta mais direcionada que você fez, mas... eu quero que você possa ter liberdade de experimentar e testar aquilo que você quiser, sem estar limitado nas circunstâncias de vida. Que você consiga, através dos teus resultados, diminuir essas circunstâncias e conseguir ter mais liberdade de usufruir, de testar aquilo que você quiser. Porque, assim, eu quero, daqui a uns 2, 3 anos, ir morar numa fazenda, passando um ano lá, ter meus gadinhos, ter meu quadriciclo, ter meu cavalo pra curtir. A Isabela gosta de fazer planta, gosto de plantar jardim, essas coisas. Eu quero testar essa realidade. Então, o que é que eu faço? Eu vou conduzir a minha vida de tal maneira que eu consiga que essa realidade aconteça. E é isso que eu desejo pra você, que você consiga entender que não é pelo fim, não é pelo... Não é o business em si, não é o final da jornada, né? É pra que isso serve? O pra quê, ele é muito relevante, cara. Ele tem muita força, né? Pra mim é o mais relevante, até porque isso é como o Simon Sinek fala: comece pelo porquê. É isso. Por que você tá fazendo isso? E esse porquê não é somente porque persona. É porque você...
Por que você tá se conectando com aquilo? Por que você quer que isso aconteça? Aí também vem porque persona. Porque quando você entende de fato o que é que o teu cliente precisa, você se conecta com ele. Você se conecta na dor dele, você tem disposição a fazer isso acontecer. Eu queria te dizer que a primeira vez que eu abri isso no podcast, a minha mentoria é uma das mais caras do mercado. Eu cobro R$200 mil numa mentoria comigo. Ou seja, eu tenho outros produtos, é óbvio. Não fique em paz que eu tenho produto de 30, eu tenho produto de 10, eu tenho produto de 2. Mas a minha mentoria custa 200k. E por que eu consigo cobrar R$200 mil numa mentoria e ter 98% de satisfação numa mentoria como essa? Porque eu entendo exatamente quais são as dores e necessidades dos meus alunos. Eu busco fazer com eles... Eu busco... É difícil explicar isso, mas eu busco que as minhas ações, elas sejam um próprio demonstrador daquilo que eu tô falando. Eu busco walk the talk de verdade. Eu busco viver o meu máximo de potencial, aplicar na prática, ser congruente em todas as peças de tudo que eu tô fazendo. E o cara entende isso. E ontem à noite eu tava pensando numa coisa. Novamente, por que eu consigo cobrar R$200 mil? É porque o nível de resultado que eu gero é muito maior do que R$200 mil. Ou seja, eu consegui entender como é que eu consigo fazer o cara ter um nível de desprendimento do que ele tá fazendo ao ponto dele desbloquear caminhos e possibilidades que gerem resultado pra ele agressivos, tanto quanto aquele valor que eu tô cobrando pra ele fazer. E que ele possa, inclusive, estar cobrando a mesma coisa. Porque eu pergunto pra você, se eu te dou uma possibilidade, não é o que eu prometo, mas se eu te dou uma possibilidade de você investir 200 pra voltar 500, você investe? É garantido, você investe, é claro que você investe. Sem dúvida. Ou seja, você precisa mostrar pro teu cliente uma proposta de valor que pra ele seja tão agradável, seja tão viciante, seja tão desejável, ao ponto de que ele consiga quase que pegar naquilo, quase que materializar naquilo. Tem que ser uma dor urgente, né? Não adianta você falar... você oferecer esse produto pra alguém que não tem, cara, consciência ou não tem urgência em torno dessa dor, né? Então, de novo, a venda não fica difícil, né? Se você pega nessa veia, é fácil você... E aí o número, ele é óbvio, né? Se voltar 500 com 200 investido, o cara não tem nenhuma objeção, né? Exato. Até se tiver a lógica... Até pela lógica. Não precisa ser só uma venda emocional. Até pela lógica. Até pela lógica, exatamente. Tem uma parada que mudou meu jogo. Por exemplo, isso... E vocês têm que entender minha comunicação, então eu vou ensinar vocês a escutarem um pouco do que eu comunico. É como eu faço nos meus treinamentos. Às vezes eu dou um exemplo, mas eu não tô falando sobre aquilo. Eu tô falando sobre outra coisa. Então, quando eu monto um evento, eu monto o evento já pensando no que eu vou gerar de valor lá dentro. Eu monto o evento já pensando no pitch que eu vou fazer. Perfeito. Então eu não faço pelo fim, eu não faço pelo evento. Eu faço com o objetivo que eu tenho com aquilo. Legal. Eu chamo isso de intencionalidade. E você deveria pensar da mesma maneira. Porque se você visualizasse esse... eu vou citar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele é advogado. Ele vende educação para infoproduto. Ele vende educação para advogados. É curso técnico de criptoativos. Eu contei isso lá no no encontro. Ele tinha uma base de, sei lá, uns 2.000 alunos que já compraram dele. Eu perguntei pra ele uma coisa. Quais outras dores o teu cliente tem? Muito bom. Aí ele me falou, o meu cliente advogado, ele tem dificuldade de se vender, tem dificuldade de fazer marketing. Eu falei, cara, por que você não oferece um produto pra ele, então, pra resolver essa outra treta, esse outro problema que ele tem? Ele faturou R$2 milhões a mais. Gerou R$2 milhões a mais de resultado pra ele através de uma pergunta que eu fiz. Qual que é a lógica disso que eu tô passando? Que é isso que eu tô falando? Que se você subir o teu drone, se você subir o teu nível de consciência empresarial, se você passar a se conectar com pessoas que estão vivendo nessa frequência, você consegue ter acesso a ter resultados incríveis com o mínimo de esforço. Porque o que foi que esse cara fez? Ele só sentou numa mesa e escutou uma palavra, uma pergunta que eu fiz pra ele, mudou o jogo dele. Pronto. Ande com as pessoas corretas. Esteja sintonizado com as pessoas que querem te conduzir por um caminho que faz sentido. E que tem respeito pela sua própria vida. Porque eu tenho respeito pela minha, eu não vivo de trabalhar, não. O trabalho faz parte da minha trajetória. Tem um ponto, né? Cara, praticamente 100% das pessoas que eu conheço que têm sucesso no digital, eles vivem e participam de comunidades do digital. Ou seja, o empreendedor digital por si só, ele é solitário, né? Se a gente for pegar a essência do trabalho, ficar atrás do computador, fazendo lançamento, esse tipo de coisa, é solitário. Mas só tem resultado nesse meio essa galera que entende que é um business de comunidade, na verdade, né? Então, ele tem um mentor, ele tá ouvindo outras pessoas, ele tá em grupos, mentorias, masterminds, essas pessoas têm resultado, eles estão dentro de algum grupo, dentro de alguma comunidade, né? Então, isso que você falou é essencial para ter resultado, ter sucesso, porque, de novo, é muito pouco sobre a estratégia em si que você tá usando
e mais sobre você, cara, ouvir algumas pessoas que já passaram por aqueles perrengues, por aqueles caminhos, como você falou desse caso do seu cliente advogado aí, né? Uma palavra que você falou desbloqueou uma coisa que é até óbvia, mas ele não tava conseguindo enxergar sozinho, se ele ficasse só no negócio dele, né? E aí, com certeza, ele deve ter prosperado muito, né? E foi uma dica, assim, que você deu que é fenomenal, cara, porque você pega o trabalho do advogado. Cara, não morre em saber fazer a advocacia bem feita, né? Advogar bem feito. Não, tem que saber vender, tem que saber Tem que ser cobrar, empresário. tem que ser empresário, né? Então isso que você falou pra ele deve ter desbloqueado, cara, o negócio dele absurdamente, né? É muito bom, cara. Quando ele Muito entendeu bom. isso, foi tão louco de que ele passou a fazer negócio com os clientes dele. Por exemplo, ele só era advogado. Legal. Ele só era advogado. Aham. Aí ele começou a perceber, caramba, esse cliente, se eu conectar ele com Beltrano ou com Ciclano, ele vai fazer um negócio. Aí eu posso Legal. pegar um corte no meio do caminho. Aí ele falou, cara, esse cara eu consigo trazer pra ele uma consultoria empresarial, porque eu não sou só advogado, eu tô transitando no... Ou seja, naquela sacada, ele se desprendeu do que ele fazia, da maneira que ele fazia, e ele foi pro nível de pensar o que é que eu posso fazer pra potencializar ainda mais. E é o que eu quero trazer pra vocês do digital. O porquê que eu sou tão bom no que eu faço? E eu não tenho medo de falar isso, eu aprendi a me valorizar. Por que eu sou tão bom nesse assunto? E obrigado por ter me convidado aqui. Tamo junto. Porque eu sou um cara que vim do universo de tecnologia. Só que no universo de tecnologia, a tecnologia, as minhas ações, usufruía do mercado tradicional. Ou seja, a gente usufruía dos métodos tradicionais É do o que a gente mercado. tá falando aqui mesmo, cara. Perfeito. Muito bom. Eu usufruía disso. Ou seja, eu era um cara de tecnologia que eu trazia o que funcionava. Eu honrava, e talvez seja a palavra honra, eu honrava as ações e estratégias e técnicas do passado. Perfeito. No digital, que eu tô trabalhando hoje com educação, eu não trabalho no digital, eu trabalho com educação. Perfeito. O digital é o meu meio, o meu canal de aquisição de clientes. Eu posso fazer a mesma coisa gritando na praça, botando outdoor, não me importa. Se tiver que fazer, eu faço. Até um exemplo. Quando eu morei nos Estados Unidos 4 anos. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu entrei num curso de jornalismo, que lá tem eletiva, você escolhe as aulas. Eu transformei o jornal do colégio em uma empresa. Eu comecei a vender publicidade no jornal do colégio. Por que eu tô trazendo isso aqui? Pro cara entender que quem é um bom empresário vai ser bom empresário em qualquer segmento, vai ser bom empresário em qualquer tempo, em qualquer vertente, em qualquer coisa que estiver acontecendo, porque ele entendeu os princípios empresariais, que é o que eu faço. Então, voltando para aquele outro assunto. Quando você é empreendedor, talvez empreendedor digital, que é um cara empolgado, que é um cara que sabe fazer grana, se tornar mais empresário, trazer mais estratégia, olhar mais pra planilha, olhar mais pra ter menos esforço, ser mais aquele cara mais sábio, aquele cara mais senior, vai ser top. Vai ser muito bom. Agora, quando você, empresário, também usufruir mais das competências, das capacidades, da empolgação, da visão, da inovação dos empreendedores, vai ser muito bom pra você. Perfeito. Então, um precisa do outro. Não é somente um ou somente o outro. É uma união dessas duas visões juntas na mesma coisa. Eu acho que essa é a conclusão desse nosso papo aqui, cara. Não existe esse lugar de polaridade, né? É um lugar realmente de equilíbrio, é um lugar de saber qual que é a dosagem pro seu momento da jornada, pro seu momento do negócio, né? Isso é tão verdade, porque eu sou mentor de empresários muito bem-sucedidos e que são muito mais velhos do que eu. O que eu falo pra eles é assim, eu tenho um nível de honra, ou seja, eu honro o que você viveu. Eu honro a tua trajetória. Eu não tô querendo dizer que a minha é melhor do que a tua, ou que a minha maneira de fazer é melhor do que a tua. Eu tô apenas dizendo que é diferente e que as duas têm seu lugar de poder. Perfeito. E um não quer ser o outro não quer ser o outro e fica top. É tipo, é natureza. É uma maçã, não fica brigando com a uva pra dizer quem que é melhor. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel. E uma pode aprender com a outra. Tipo, eu posso... hoje eu sou um empresário e empreendedor. Primeiro vem empresário, depois vem empreendedor. Porque eu sou mais controlado, eu sou mais organizado do que inovador, que quer fazer tudo novo ali. Eu prefiro fazer a mesma coisa todos os dias. Crescer mais devagar, mais cauteloso. Legal. E é uma recomendação que eu te dou, uma dica que eu te dou. Existe um lugar de crescimento exponencial na paz. Essa é forte também. É difícil de se entender. Mas existe um lugar de crescimento exponencial na paz, na constância, na tranquilidade.
Eu era um cara da loucura, eu era um cara do trabalho duro, de trabalhar 18 horas por dia. E assim, hoje eu ganho muito mais dinheiro do que eu ganhava antes, trabalhando bem menos. E eu tô de boa, assim. Perfeito. Porque eu fiquei mais sábio, eu desenvolvi mais capacidade. Se você pode me perguntar assim, ó, Davi, com essa nova capacidade que você desenvolveu, se você trabalhasse as 18 horas por dia que você trabalhava antes, teu resultado seria mais exponencial, ou seja, você teria mais resultado? A resposta é com certeza sim. Aí você pode me perguntar, mas você quer? Não quero. De novo, volta pro que você quer, né? O seu pra quê? Não quero. Não faz sentido. Eu tô de boa. Perfeito. E cara, isso é quebrar uma crença forte, né? Porque quem tá começando, principalmente, ou quem ainda tá nessa loucura, ouvir isso e ver de uma pessoa que vem aumentando de forma exponencial seus resultados, quebra, cara, paradigmas demais, né? Então, assim, o negócio de digital que vive de lançamentos, por exemplo, naturalmente é o contrário do que você tá vivendo hoje. É estressante, desgasta emocionalmente, né? E por isso é um negócio ruim? Não. Mas você precisa entender qual que é o objetivo daquela estratégia de venda chamada lançamento. Pra você. Numa coisa muito maior. E pra você, né? Como aquilo vai servir o seu business que te serve, né? É isso aí. E é isso, cara. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? O pra quê vai descendo várias camadas, né? Animal, cara. Muito bom, muito bom. Animal mesmo. Cara, pra gente encaminhar pro final aqui, tinha mais uma coisa que eu quero... Tem uma coisa que eu quero te perguntar que tem a ver com... Que vai conectar com a maior parte das pessoas que estão buscando, talvez... O cara é jovem e tá buscando fazer a primeira grana dele, né? Porque você tem 22 anos. Mas você tem um nível de maturidade, não só empresarial, mas como pessoa muito grande, né? Com 13 anos você tava lá fazendo seu pitch já, né? Então, assim, o que na sua visão, cara, o jovem que tá entrando no digital... Que é esse cara que tá vendo ganhar dinheiro pelo TikTok, né? Renda extra, cara, aprendendo até algumas estratégias nocivas que não fazem sentido, né? Que não vão fazer dele rico, pelo contrário, vão só atrasar, só que na ilusão dele tá vendo quem tá vendendo essas coisas só andando de carrão e vendendo aquela coisa toda, ele acha que aquele é o caminho. O que você tem pra dizer pra esse cara? Porque assim... Você é um case contrário do que a maior parte dos jovens do mercado digital vendem, né? Você é um cara que tá num lugar de maturidade, você é um cara que tá sendo cada vez mais gestor, eu vendo longo mais prazo. sábio, longo prazo. É exatamente o contrário, né? E quem entra nesse mercado na sua idade ou mais jovem, ele entra justamente visualizando, e não tem problema, né? Todo mundo quer ter o seu carrão, todo mundo quer ter sua vida top, isso é incrível. Mas os meios pra se conquistar isso, a gente vê aqui na Eduz que muitas vezes não são aqueles que são os melhores, né? Nem pro outro, pra quem ele tá vendendo, muito menos pra ele, porque aquilo afeta muito a vida dele, né? E isso é cultura. Isso é cultura. Eu já parei pra ver uns papos aí, uns podcasts de outros movimentos, que não é que é ruim, é que é só diferente. É outro modelo, né? É outra crença, conceito, outro modelo. É outra crença, é isso aí. Cara, a resposta que eu dou é assim, ó. Eu queria que você de verdade me ouvisse. Tipo, que você parasse mesmo e você me ouvisse. Demorou pra eu entender isso, mas você pode fazer a merda que você quiser na vida. Tipo, experimente. Você tá liberado pra errar. Você tá liberado pra experimentar. Contanto que você esteja com a cabeça no lugar de extrair daquilo o aprendizado pra que você ou faça daquilo mais vezes, se funcionar, ou não faça daquilo nunca mais. Consciência, né? Isso é consciência. Então... isso é o tipo de coisa que eu não tenho como te dar a fórmula pronta. Eu tô te dando o caminho, eu tô te dando o conceito, eu tô te dando um princípio. Aprenda um princípio e aplique em todas as coisas que for fazer. Esteja consciente, cara. E se pergunte se isso faz sentido pra você. Se pergunte se isso te deixa mais próximo da concepção que você tem do que é o seu propósito. Se pergunte se isso... Eu tenho uma pergunta massa que eu adoro. Isso deixa o mundo melhor ou pior? É tão simples quanto isso. É isso aí. E isso tá fazendo bem pras pessoas, tá gerando valor pras pessoas. E você tem que entender como é que funciona o cérebro humano. Até pra que você não seja mais uma peça no tabuleiro dos outros. Eu não tô dizendo pra você desenvolver essa competência pra você ser o manipulador da coisa. Eu tô dizendo pra você desenvolver essa competência pra que você consiga não ser manipulado. Usar
Achei uma série, a contra-espionagem. Caraca. É o caminho contrário, para que você entenda quais são as técnicas que as pessoas utilizam para que você não se deixe levar por essas técnicas simplesmente por serem técnicas, sem ter um grande objetivo por trás daquilo. E olha pra vida de quem você tá aprendendo, porque cuidado com quem você... Isso aqui vai virar corte. Olha só o palco, né? Cuidado com quem você escuta conselhos. Você pode se tornar exatamente como aquela pessoa. Ou seja, se pergunte, esse cara tá vivendo uma vida top mesmo? Será que essa é a vida que eu quero ter? Talvez você responda que sim, por 1 mês, por 2 meses. Mas pensa no futuro, quando os teus filhos te perguntarem sobre isso. Os teus netos te perguntarem sobre isso. Você vai ter orgulho de abrir a boca e falar sobre esse caminho que você decidiu seguir da tua trajetória? Existe uma vantagem invisível sobre o caminho mais difícil. Deixa eu tentar explicar assim pra você. Existe um lugar onde você optar pelo caminho mais difícil é, na verdade, o maior atalho que existe. Profundo, muito bom. E segue em frente nessa trajetória. Não tenha medo de errar, não. Pode errar, mas esteja consciente, observando se aquilo faz ou não sentido pra você. Essa é a sacada que eu te dou. Você que tá começando no digital ou tá começando em qualquer área da vida. Perfeito. Busque sim otimizar processos. Seria sadismo se eu não quisesse viver uma vida melhor. Você merece viver uma vida melhor. Você tem direito a isso. Mas você tem que entender que essa vida melhor, ela vem quando você primeiro paga o preço. Primeiro eu faço o que eu preciso, para depois eu poder fazer o que eu quero. Para que eu pudesse hoje estar aqui falando com vocês essas coisas, eu paguei o preço. Então, que sirva de incentivo para você. Hoje eu posso, por exemplo, eu tava lá nos Estados Unidos, eu vendi uma mentoria. Eu tava na mesa, e aí, sei lá, essa mentoria vendia $50 mil, não é, sei lá, isso é um fato. Quando eu fiz o pitch, chegou umas 10 pessoas na mesa. E uma delas, tava conversando lá, fazendo a entrevista, eu falei, não faz sentido pra você comprar meu produto. Você pode se levantar e sair. Não, falou, mas eu tô com uma grana aqui, eu quero te mandar o Zelle, que é tipo o Pix lá. Eu quero comprar. Eu falei, não faz sentido. Eu não quero que você seja meu aluno, pra mim não faz sentido. Ou seja, para que eu pudesse dizer não para $50 mil, é porque primeiro eu tive que pagar o preço e dizer sim para muitas coisas as quais talvez não fazia sentido. Então, eu só preciso que você coloque sua mente no lugar. E que você entenda que eu tenho 22 anos, mas eu tenho 10 anos de trajetória. E que não se meça com a minha régua. E também não tome decisões com base nos meus parâmetros. Eu entendo você precisar fazer o que você precisa fazer para você crescer, entender e amadurecer. Então, parece que nesse final, eu meio que disse tudo que eu disse, mas não é assim. Não. O que eu tô te dizendo é única e exclusivamente, cara, curta. Se divirta. Usufrua. Porque é tudo que há. Esse papo de... A gente fala networking. Eu falo também que networking é mais que estratégia. Relacionamentos humanos é tudo que há. Nada na natureza é para benefício próprio. Tudo na natureza é para benefício terceiro. Perfeito. Então, quando você ganha dinheiro, você não ganha dinheiro para usufruir sozinho daquilo. Você ganha dinheiro para servir. Servir a uma causa, servir a um propósito, potencializar alguma coisa, servir melhor os teus alunos. Quando você aprende alguma coisa, você aprende para servir. Porque esse aprendizado para você, por conta própria, não tem valor. Perfeito. Esse valor só vem com o observador. Esse valor só vem com os terceiros. Esse valor só vem com essas mudanças que você pode gerar no mundo. E olha, cara, conheço muitos nessa situação em que não entendeu isso que você acabou de falar, colocou vários dígitos no bolso e perdeu tudo. Porque perdeu o sentido. Perdeu o sentido. E aí, automaticamente, a mente boicota e te leva pro lugar de que talvez você nem mereça aquilo que você ganhou, faz você gastar aquilo assim e some, né? Some, de repente você volta não pra estaca 0, mas você volta pra uma estaca menos 10, menos 50, menos 100. Porque você volta muito mais desacreditado, você volta desajustado por ter passado por aquela jornada. Então isso que você tá falando é muito poderoso, cara. O Eugênio, ele falou um negócio pra mim hoje. Cara, eu não preciso pisar na merda pra eu saber que a merda fede. É, isso aí. Então,
talvez você possa usufruir dessa jornada de aprendizado que esses caras já viveram. Porque se eu perguntar pra eles, valeu a pena? Muitos deles vão falar assim, não valeu. Perfeito. Então, o que parecia... É isso que eu tô dizendo. O que parecia ser um atalho, na verdade... Muito bom, essa muito boa. Foi o caminho mais longo que ele poderia optar por viver. Às vezes o caminho mais difícil é o caminho exponencial. Perfeito. Animal. Cara, que papo, hein? Incrível, muito bom mesmo. A gente falou de espiritualidade nas entrelinhas, a gente falou de negócios digitais, a gente falou de consciência empresarial, a gente falou de longo prazo. Porra, animal, cara, animal. Você pode, pra finalizar, eu só queria dizer mais uma coisa. Você pode me perguntar assim, Davi, você acha que você venderia mais se você fosse o cara das Ferraris, o cara dos relógios, o cara das promessas mirabolantes? A minha resposta é sim. Mas a minha resposta é que não faria sentido. E não valeria a pena. Eu prefiro pagar o preço. Seu pra quê não tá aí, né? Seu pra quê tá mais claro em outro lugar. E eu tô aprendendo muito com o Eugênio com todo o ecossistema da Edu sobre isso. Essa é a nossa rotina, cara. Essa é a nossa vida. Hoje ele me fez uma pergunta muito que me deixou balançado. Ô, Davi, será que isso aqui faz sentido pro teu pra quê? Aí eu falei, não faz. E eu fiquei envergonhado. Não por ele, mas por estar incongruente com o que eu acredito e com o que eu comunico. Porque é a mesma coisa. O que eu acredito e o que eu comunico é a mesma coisa. Perfeito. Porque eu só comunico aquilo que eu acredito. Perfeito. Muito bom, cara. Animal. Gente, que profundidade de assunto, né? Porra, a gente falou de muita massa, coisa, cara. Obrigado. Obrigado mesmo pela presença. Obrigado por compartilhar aqui com a galera. Né? De novo, você é um cara de 22 anos. Ter esse nível de sabedoria, de maturidade, enxergar o mundo desse jeito, é uma lição pra todos nós, né? E por isso que a gente te convidou aqui, inaugurado oficialmente o podcast com o nosso primeiro convidado. Valeu, pessoal. Cara, e como que tá seu check-out, gente? Fez o check-in, né? Tem que fazer o check-out. Depois de todo esse papo aqui, você tá saindo como, cara? Eu tô saindo feliz, mas de verdade, tô saindo preocupado. Porque foi denso, eu trouxe o conceito denso. Então a gente, hoje em dia, na internet, a gente tem um jogo do attention span, ou seja, capacidade de retenção de atenção muito baixa das pessoas. Então se você chegou até aqui e pegou tudo, eu te dou os parabéns. Me manda um direct depois lá pra dizer que você assistiu, porque às vezes se o cara pegar só um pedaço, não vai fazer sentido completo. Perfeito. Muito bom, mas eu tô cara. feliz. Eu tô sendo muito feliz também. E apesar do papo denso, era exatamente esse lugar que eu queria cutucar, porque, de novo, né? O sucesso das pessoas não tá no que acontece no palco, tá no que acontece no backstage, né? Então, olhar o seu backstage, olhar como você pensa, com certeza tem muito valor pra tudo isso que a gente tá construindo aqui, pro nosso ecossistema como Eduz, né? Então, gente, estamos fechando aqui mais um episódio do EduzCast com o Davi. Foi um papo incrível e a gente se vê no próximo. Valeu! Tamo junto. Tamo junto. Valeu!